Ok, gente, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença, né? Hoje nós estamos comemorando 32 anos de vida do INAP e também o lançamento do nosso livro Travessia, a Sabedoria de Guimarães Rosa. Eu tenho a satisfação de ter o coautor aqui comigo, o Antônio Neto, que está aqui. Depois, no final, ele vai falar alguma coisa também. Então, o que eu vou fazer agora é apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre Guimarães Rosa e por que escrevi esse livro. Guimarães Rosa é um meu conterrâneo mineiro, nasceu em Cordisburgo, e ele é médico, foi médico, diplomata e também é um místico. E ele escreveu cerca de 10 livros. O livro mais importante dele foi Grande Sertão Veredas, que está entre os 10 romances, 10 livros mais importantes da literatura mundial, Grande Sertão Veredas. Escreveu, ele começou com Tutameia, em 46, em 1956 escreveu Grande Sertão Veredas. E eu li o Grande Sertão Veredas pela primeira vez quando eu tinha 35 anos de idade. E meu irmão me mandou um livro, falou, eu li um livro, me ligou, ô Jair, eu li um livro aqui, Grande Sertão Veredas, que você vai interessar muito por ele. Aí eu comprei o livro. Ele falou o seguinte, leia vê se você passa a página 50, porque é meio difícil de entender. Se passar da página 50, você vai em frente. Como eu fui criado em fazenda, lidando com boiadeiro, roceiro, a linguagem de Guimarães Rosa, eu entendi bem. Porque eu fui criado em fazenda e a minha mãe queria, que era muito religiosa, queria um filho padre. Com 10 anos e meio, fui para o seminário, estudei 10 anos no seminário, depois de um ano de filosofia e teologia, eu vi que eu não tinha vocação e optei para medicina. Formei em medicina há 50 anos atrás e fiz cardiologia na medicina. Então, quando eu tinha 35 anos, já com uns 7 anos de médico, meu irmão falou, leia esse livro. Eu comprei o livro, me identifiquei muito com Guimarães Rosa, muito. Porque tem muita sabedoria, muita poesia no Grande Sertão Veredas. E aí, depois que eu saí do seminário, entrei na faculdade de medicina, eu me afastei um pouco da espiritualidade. Virei meio cético. E com a leitura de Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, eu comecei a voltar. E hoje eu estou no caminho espiritual, na linha mais mística do cristianismo. E eu acho que o pontapé para a minha volta foi Guimarães Rosa. Entendeu? Porque o Grande Sertão Veredas tem uma mensagem de vida muito importante. Tá? Eu estou com um livro aqui e vou falar. Esse livro, eu escrevi 15 capítulos e o Antônio escreveu 9 capítulos, do coautor, A Visão de um Médico Sênior e de um Jovem Advogado. Tá? E eu vou ler e recitar aqui alguns trechos do Guimarães Rosa, porque eu cito um trecho e comento aquele trecho. Vejo o que outros autores falaram. Então, eu até marquei aqui algumas páginas para... O primeiro capítulo chama-se O Real. E começa o seguinte, digo, o real não está na saída nem na chegada. O real se dispõe para a gente no meio da travessia. Então, o real é a vida. Vamos ver o que mais que ele fala do real aqui. Do real. Detalhe, cada capítulo tem em torno de 4 ou 5 páginas. Deixa eu ver o que mais aqui. E também eu vou citando outros autores que tratam do assunto. Um autor que eu cito é Eckhart Tolle.
o Eckhart Tolle diz o seguinte: há sofrimento e tristeza quando você acha que cada pensamento seu é verdadeiro. Não são as situações que causam infelicidade, são os seus pensamentos a respeito delas que deixam você infeliz. As interpretações que você faz, as histórias que você conta para si mesmo, é o que te deixa infeliz. Então, felicidade, ela é criada pela gente, e a felicidade verdadeira está em você viver presente. O segundo capítulo, ele fala sobre o amor. Ele diz: mais vale quem a amar madruga do que quem outro verbo conjuga. O amor é que é o destino verdadeiro. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Então, Guimarães Rosa, ele foi uma pessoa que tinha esse amor verdadeiro pela vida, por Deus e pela família dele. E o Grande Sertão Veredas, ele mostra muito isso. Uma citação que eu faço aqui nesse capítulo é do Teilhard de Chardin, que foi um místico, um padre jesuíta e místico. Um dia, depois de dominar as energias dos ventos, das marés, das ondas e da gravidade, dominaremos por Deus as energias do amor. E então, pela segunda vez na história da humanidade, o homem terá descoberto o fogo. Então, o amor é a energia da evolução da consciência. O amor é a energia que une a energia. E Deus é amor, como diz São João. Né? O terceiro capítulo chama-se Deus. Que Deus existe? Sim, devagarinho e depressa. Ele existe. Mas só quase por intermédio da ação das pessoas, de bons e maus, coisas imensas no mundo. O grande sertão é a forte arma. Deus é um gatilho. Então, uma outra de Deus que ele fala num rascunho do Grande Sertão Veredas. Deus não está na saída nem na chegada. Ele está junto da gente no meio da travessia. Então Deus está aqui agora. A vida é agora. A vida eterna é esse momento. A vida eterna. Quando Cristo fala, buscai primeiro o reino dos céus, tudo virá como um acréscimo. O reino dos céus é agora. Encontrar Deus é agora. Entendeu? Então, esse capítulo é um capítulo que vale a pena. O quarto capítulo é o sertão. O sertão para Guimarães Rosa não é só uma região de Minas. O sertão é sem lugar. O sertão está em toda parte. O sertão é do tamanho do mundo. O sertão é o sozinho. O sertão é dentro da gente. Então a palavra sertão para ele tem um significado bem amplo. O quinto capítulo fala sobre o medo. O que o medo é? O medo é um produzido dentro da gente, um depositado e que às horas se mexe, sacoleja. A gente pensa que é por causas, por isso ou por aquilo, coisas que estão só fornecendo espelho. E a vida é para esse sarro de medo se acabar. Já alguns sabem, outros contam de outra maneira. Então, o medo é criado dentro da gente. O sexto capítulo é sobre a raiva. Falando sobre a raiva, o Riobaldo, que é o alter ego de Guimarães Rosa, né?
personagem principal, me lembrei de um conselho que Zé Bebelo, que era um chefe dos jagunços, um dia tinha me dado, que era que a gente carece de fingir, às vezes, que raiva tem, mas raiva mesmo nunca se deve tolerar de ter. Porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentido da gente. Então, se está com raiva de alguém, a pessoa está tomando conta da sua ideia. E que isso era falta de soberania, e fato é. É farta bobice, e fato é. Então, deixar o outro ficar tomando conta da ideia da gente. A mesma coisa se tomar veneno, esperar que o outro morra. Não vai morrer. Então, raiva, a gente tem que ter cuidado. Quando você curte raiva de alguém, você está autorizando essa pessoa a tomar conta da sua ideia. Vingar, digo ao Senhor, é lamber frio o que outro cozinhou quente demais. Vingar. Depois, o 7º capítulo sobre liderança. Que comandar é só assim, ficar quieto e ter mais coragem. Ser forte é parar quieto, permanecer. O senhor sabe o que o silêncio é? O silêncio é a gente mesmo demais. A primeira coisa que para ser alto nesta vida tem de aprender é topar firme com a inveja dos outros restantes. Ser chefe, por fora um pouquinho amarga, mas por dentro é rosinha flores. Ser chefe, às vezes, é isso, que se tem que carregar cobras na sacola, sem concessão de se matar. Ser chefe carece, um chefe carece de saber é aquilo que ele não pergunta. E aí eu vou comentando essas frases, aprofundando. Ok. Capítulo 8, coragem e alegria. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria. E ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha que se quer, de propósito por coragem. Somente com alegria é que a gente realiza bem, mesmo até as tristes ações. O val do mundo é a alegria, val do mundo é a coragem. Capítulo 9 é amizade. Detalhe, eu estou lendo aqui só citas que o Guimarães Rosa escreveu. Depois eu leio comentários de outros autores e que ele também aprofundando o tema, tá? Amigo? Ah, foi isso que eu entendi? Ah, não. Amigo para mim é diferente. Não é um ajuste de um dar serviço ao outro e receber. E saírem por esse mundo barganhando ajudas, ainda que sendo como fazer a injustiça aos demais. Amigo para mim é só isso. É a pessoa com quem a gente gosta de conversar do igual, o igual, desarmado. O que um tira prazer de estar próximo. Só isso, quase. E todos os sacrifícios. O amigo é que a gente seja, mas sem precisar de saber por que é que é. E aí vamos em frente com o capítulo 10, felicidade. Felicidade se acha em horinhas de descuido. Infelicidade é questão de prefixo. Nós somos felizes e infelizes misturadamente.
Ok. Liberdade, outro capítulo, capítulo 11. Mas liberdade, apóstolo, ainda é só a alegria de um pobre caminhozinho no dentro do ferro de grandes prisões. Tem uma verdade que se carece de aprender do encoberto e que ninguém não ensina, o beco para a liberdade se fazer. E a gente tem que aprender do encoberto. Próximo capítulo é sobre o diabo. O diabo. O grande problema, o grande dilema do Riobaldo é que ele, para poder vencer o Hermógenes, que tinha matado o pai de Diadorim, que era o grande chefe Joca Ramiro, ele jurou para o Diadorim que ia participar da vingança. E o Hermógenes tinha pautas com o Cujo. Ele fez um pacto com o demônio. E ele era uma pessoa endemoniada. E o Riobaldo acreditava, para mim vencer o Hermógenes também tem que fazer pacto com o demônio. Ele foi à meia-noite na encruzilhada das Veredas Mortas e buscou encontrar. Só que ele encontrou lá o silêncio, encontrou Deus de alguma maneira, entendeu? Ele nessa Veredas Mortas, é uma parte forte do livro, do romance, né? E gritou, Lúcifer, Satanás! Mas não obteve resposta. Não nada, só o outro silêncio. O senhor sabe que o silêncio é a gente mesmo demais. A pé firmado, eu esperava, e de dentro do resumo e do mundo em maior, aquela crista, eu repuxei toda aquela firmeza que me revestiu, fôlego de fôlego de fôlego, dá mais força, maior coragem. E foi aí, ele não existe, não apareceu, não respondeu, que é um falso imaginado. Mas eu supli que ele tinha me ouvido. Me ouviu, a conforme a noite, a ciência da noite, o envio dos espaços que medeia. Lembrei de um rio que viesse adentro a casa de meu pai. Vi as asas, arquei o puxo do poder meu naquele átimo. Então houve uma transformação ali. E diz, coisas assim a gente mesmo não pega nem abarca, cabem no brilho da noite, aragem do sagrado, absolutas estrelas. Então ele foi lá encontrar o diabo, encontrou ele mesmo, e o silêncio, Deus. Dali ele se transformou. Ele se transformou e quando ele voltou, ele passou a noite dormindo na Vereda das Mortes. Quando ele voltou para o bando, para o acampamento, ele voltou diferente. Ele chegou, os cavalos começaram a estripulir, os cavalos viram ele, se assustaram. E aí ele pulou no meio e falou, Barzabu, aquieta cambada! Os cavalos pararam. Tremendo. E aí os amigos, Rebelo, está diferente, o que houve? E aí, no dia seguinte, chegou, o chefe era o Zé Bebelo, chegou o João Guanhá, que era um outro bando, juntou dois bandos. Ele perguntou, Riobaldo, quem que é o chefe aqui agora? Tinha dois. Quando ele perguntou pela segunda vez, quem é o chefe aqui agora? Os amigos dele vieram do lado dele, né? Diadorim. E aí criou 100 homens armados. Criou aquele tensão. Aí um inimigo dele mexeu numa faca, deu um tiro, matou o cara. O outro foi tirar um revólver, ele deu um outro tiro, matou. Matou 2 na hora. Então criou aquele clima. Aí ele perguntou para a terceira vez, quem que é o chefe aqui agora? O chefe agora é você. Zé Bebelo, que era o grande chefe, reconheceu. O chefe agora é você. Ele assumiu a chefia por quê? Da transformação na Encruzilhada das Veredas Mortas. E ele, então, acreditava
Eu fiz o pacto ou não fiz? E o grande dilema dele era isso aí, fiz o pacto ou não fiz? E nesse capítulo do diabo que ele fala, conta ao Senhor, detalhe, ele está contando para um visitante da cidade toda a história dele, ele já velho, né? Conta ao Senhor o que eu sei e o Senhor não sabe, mas principalmente eu quero contar o que eu não sei se sei, e pode ser que o Senhor saiba. Entendeu? Então eu estava buscando, será que eu fiz o pacto ou não fiz o pacto? Era o grande dilema dele. Entendeu? E aí ele fala sobre o diabo. De primeiro eu fazia e mexia, no início do livro ele fala. E pensar, não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando difícil de difícil. Peixe vivo no moquém. Quem moe no áspero não fantaseia. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, estou de rancho e rede. E me inventei nesse gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe? Arre, ele está misturado em tudo. Explica ao Senhor, o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem, o homem arruinado, o homem dos avessos. Solto por si cidadão, é que não tem diabo nenhum. É o que eu digo, o Senhor aprova? Quem muito evita, se convive. E o que gasta, vai gastando o diabo dentro da gente aos pouquinhos, é o razoável sofrer e alegria de amor. Então, o que vai gastando o diabo. Então, para ele chegou à conclusão que o diabo não existe, é uns crespos do homem, é o nosso ego, o nosso falso eu que é o diabo, entendeu? E aqui eu cito aqui outros autores também falando sobre isso, que o diabo, para mim, na minha percepção, não é uma personalidade. O diabo é o nosso ego, nosso egoísmo. Para mim, quem tentou Cristo não foi o próprio pensamento dele. Não tem alguma coisa de fora. Solto cidadão por si não tem diabo nenhum. Diabos são o homem arruinado, o homem dos avessos, nosso ego, nosso egoísmo. Entendeu? Então essa é a minha percepção, eu acredito realmente nisso. Capítulo 13, o tempo. Tudo que já foi é o princípio do que vai vir. E as coisas que acontecem é porque já estavam ficadas prontas, no outro arco, no sabugo da unha. E tudo é grátis quando se cede no reles do momento. Tudo tem o tempo, mas a vida não é entendível. O tempo é que é a matéria do entendimento. Capítulo 14, chegando no final, são 15. Julgamento e perdão. E a gente, isso sei, às vezes é só feito menino. Mal que na minha vida aprontei, foi numa meninice em sonhos. Tudo corre e chega tão ligeiro. Será que há lume de responsabilidades? Quem diz que na vida tudo se escolhe, o que castiga cumpre também. Quem sabe direito o que uma pessoa é? Antes sendo, julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado. Passado é ossos ao redor de ninho de coruja. Perdoar é sempre o justo e certo. E o último capítulo, vida e viver. Viver não é muito perigoso, porque ainda não se sabe, porque o aprender a viver é que é o viver mesmo. E vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. Então, o aprender a viver é que é o viver mesmo. E vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. Essa vida de cabeça para baixo,
Ninguém pode medir suas perdas e colheitas. A vida é um vago variado, viver é um descuido prosseguido, viver é um rasgar-se e remendar-se. Viver é plural, viver é etc. Então, viver é um rasgar-se e remendar-se. Tudo é e não é. E cada um o que quer aprova. O senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. Creio e não creio. Tem coisa e cousa, e tem o ó da raposa. As coisas influentes da vida chegam assim sorrateiras, ladroalmente. Sorte é isso, merecer e ter. Tudo se finge primeiro, germina autêntico é depois. E finalmente, no final, último parágrafo, ele diz, último parágrafo do Grande Sertão Veredas: amável Senhor me ouviu. Minha ideia confirmou que o diabo não existe. No nada, o diabo não há. É o que eu digo. Se for, existe, é o homem humano. Travessia. Então o livro termina com isso. E eu vou terminar com uma frase que é a seguinte: Deus não está na saída nem na chegada. Ele está junto da gente, é no meio da travessia. Obrigado. Me chamo Antônio Neto, tá? Vim de Londrina para essa cidade maravilhosa, é uma satisfação conhecer o INAP, né, em comemoração aos 32 anos, né, que é uma grande referência nacional. E Guimarães Rosa nos ensina que quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. E a travessia que escolhemos pelo livro Travessia é de espalhar essa sabedoria da vida e da obra de Guimarães Rosa, né? Minha finalidade ali é explicar um pouco da minha visão como advogado. Inclusive, eu cito uma carta da Clarice Lispector, que é pouco conhecida, entre ela e o Fernando Sabino, inclusive defendendo a obra do Guimarães. Nas palavras da própria Clarice Lispector: nunca vi coisa assim. É a coisa mais linda dos últimos tempos. Simplesmente genial. Acho mesmo que você, que outro nome dar. E eu até brinco no livro e faço aqui agora. Vejam, se a própria Clarice Lispector, uma referência em literatura, se refere ao Guimarães Rosa como simplesmente genial, existe alguma dúvida sobre a relevância e pertinência do estudo dele? Encerro o agradecimento ao Jairo, não como grande mestre, né, o pioneiro da PNL no Brasil, mas eu principalmente o vejo como um grande ser humano e amigo. E encerro com Guimarães Rosa novamente. Amigo, para mim, é só isto. É a pessoa com quem a gente gosta de conversar do igual ao igual, desarmado. Obrigado.